Só Ele é digno de receber toda a glória. Vamos cantar mais uma vez. O meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. Vamos cantar sem pranto, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Amém. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos continuando aqui com as nossas devocionais nas quartas-feiras com o livro Santificação Profunda, do autor Dane Ortlund, que em seu capítulo 2 fala sobre desespero. A Bíblia diz que o caminho para seguir adiante às vezes precisa nos levar para trás. E aí o autor nos traz algumas passagens que nos tratam sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 24, Jesus diz assim: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. Em Provérbios 3,34 diz o seguinte: ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Uma passagem conhecida, que nós sabemos em Tiago, ele diz: troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. É engraçado, como a Bíblia diz isso, porque a Bíblia trata o desespero dessa forma. O desespero como sendo necessário para o crescimento espiritual do cristão. Na verdade, Deus está nos conduzindo a uma honestidade que nos levará a uma santidade, mostrando nossa realidade, nós como pecadores, e mostrando através do propósito dele o que ele nos levará e nos tornará. Seres humanos caídos, diz o autor, entram na alegria somente pela porta do desespero. Quando o crescimento espiritual cristão é apresentado a nós quando nós reconhecemos quem somos e de quem precisamos de Jesus. O crescimento cristão é ver o quanto pobre e desprovidos somos em nós mesmos, em nossas forças e capacidades, que são tão superficiais quando se relacionam ao nosso espírito, ao nosso crescimento espiritual. Então o autor nos mostra nesse capítulo que precisamos considerar a necessidade de perdermos a esperança em nós mesmos e crescermos com andar e viver em Cristo. E aí ele nos apresenta 5 meios de encontrarmos o verdadeiro sentido em nossas vidas, sabendo quem somos, sabendo a partir de quem somos, e aí encontrando Cristo, sendo encontrado por Cristo, buscando se relacionar com Cristo. Através da busca que Cristo nos traz, nos acolhendo, entendemos a realidade das nossas vidas e a partir disso temos uma condução para um crescimento espiritual, para a nossa santificação de forma adequada. Ele nos diz que a pecaminosidade do pecado é muito grande e deveríamos entender isso. Porque nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Cristo, de Deus, criados para guardar e cultivar um jardim, para desenvolver, conquistar, administrar esse mundo, cuidar desse mundo. Mas sabemos também que nós somos influenciados ainda pelo pecado e construímos nossa vida basicamente em torno dos nossos egos e dos nossos desejos, dos nossos corações. Isso Paulo trata muito bem lá em Romanos 3, dos versos 9 a 18. Então essa realidade de pecado nos impede a reconhecer o que precisamos de fato e quais as atitudes certas precisamos ter nas nossas vidas.
Por isso, o único meio de crescermos espiritualmente não é depositar a nossa esperança em nós mesmos, como disse antes. Na verdade, o cristão precisa reconhecer o mal profundo que o pecado causou em nosso interior, tratar ele em Cristo e aí sim, através de Cristo, conduzir para um crescimento adequado. A seriedade de entender o pecado deve determinar o remédio e o tamanho do remédio que precisamos. O pecado é tão importante para Deus que só Ele poderia sanar os nossos vazios e tratar o nosso pecado. Só quando olhamos com honestidade para a nossa condição é que damos o primeiro passo para entender o que somos e o que precisamos em Cristo. O autor Robert Murray diz o seguinte: aprenda sobre o seu coração. É muito interessante quando precisamos entender dos nossos pecados e do que o pecado faz em nossa vida para assim tratarmos. A gente precisa sinceramente compreender nosso pecado e o que ele permeia na nossa vida, seja na nossa vida imoral, seja na nossa vida moral. Porque, como fala Agostinho, pecados transvestidos de virtudes são também pecados. São pecados que nos levam ao distanciamento de Deus, a nos afastar da sua graça divina. Às vezes, irmãos, somos tão imersos no nosso pecado que distorcemos a verdade para satisfazer o nosso ego. E os evangelhos mostram isso, né? Os evangelhos têm mostrado isso. Nos evangelhos nós podemos ver que a moralidade ou a falsa moralidade é o maior obstáculo para a comunhão com Deus. É o maior obstáculo para a aceitação de Cristo. Os necessitados, os rejeitados, os perdidos, os caídos se viram nessa condição e se voltaram para Cristo. E no caso específico, enxugando até os seus pés com seus próprios cabelos. Enquanto a elite moralista, uma elite farisaica, rejeitou o nosso Senhor, o acusou e o matou. Precisamos ter convicção dos nossos pecados para que a gente tenha entendimento do caminho que o Senhor nos levará e que assim nós buscaremos a Ele para a retidão das nossas vidas. O segundo tópico que o autor trata é sobre morrer antes que morramos. Ele fala: morra antes que você morra, usando uma frase do livro de C.S. Lewis, Até que Tenhamos Rostos. Na verdade, ele quer que nós encaremos a realidade. E depois de encarar a realidade do pecado nas nossas vidas, nós precisamos mudar essa condição. O Evangelho, na verdade, ele é um resgate, onde não somos completos com a ajuda de nós mesmos, mas nós só seremos completos e salvos através de Cristo. O Evangelho nos mostra que estávamos mortos e desesperados. Na verdade, o Evangelho, ele nos ensina que nós não estamos sendo aprimorados. Nós estamos sendo ressuscitados, porque estávamos mortos. Na condição anterior, nós não tínhamos condições nenhuma de viver a divina graça de Cristo. Nós precisamos entender que estávamos mortos e viveríamos mortos sem Cristo. A seriedade do pecado deve nos incomodar ao ponto de entender essa difícil realidade. Esse desespero de saber quem éramos deve nos levar a uma profunda realidade, uma realidade honesta e muitas vezes até dolorosa em tratar o nosso coração. Deve permitir que a realidade que sabemos de que somos sem Cristo e das lutas que temos ainda com o pecado deve nos humilhar e nos trazer uma sobriedade. Todo cristão profundo precisa reconhecer sua desolação natural sem Cristo. Precisa, como diz o autor, morrer antes que você morra, porque não haverá oportunidades depois. É isso que C.S. Lewis diz nesse livro que foi citado. Precisamos ter discernimento sobre a seriedade do pecado
e entender o quanto esse pecado contrasta com a divindade de Deus. É somente diante da nossa condição comparada à beleza infinita de Deus em Cristo Jesus é que entendemos o nosso desespero de precisar e abraçar o nosso Senhor e Salvador. Foi numa pesca extraordinária lá nos Evangelhos, em Lucas 5, no verso 8, que Pedro compreendeu a divindade de Jesus Cristo. Nessa passagem de Lucas 5:8, ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Diante daquela pesca extraordinária promovida por Jesus, Pedro não agradeceu por a pesca, Pedro não viu a abundância que Cristo traria para a vida dele. Pedro percebeu a podridão da sua vida diante de um Deus divino. Nós não cresceremos, irmãos, é esse o ensino, se não formos honestos de entender e reconhecer a nossa falência espiritual, de entender que não somos capazes sem Cristo pela graça através do Espírito. É na presença de Deus que somos expostos à nossa pecaminosidade. Porque, como diz o autor, precisamos entender muito desse grande pré-requisito. O impulso espiritual que precisamos é reconhecer o nosso desespero, que nos leva para baixo, mostrando a nossa condição medíocre, e que nos impulsiona para buscar a Cristo e emergir nele numa vida santa, em quem busca a santidade. O próprio Paulo, perto do fim de sua vida, se reconhece como um pecador, mas um pecador premiado. Em 1 Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 15, ele diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. À medida que reconhecemos nossa condição e buscamos ao Senhor, o nosso Senhor e Salvador, descobrimos lá no fundo que Ele vive, que Ele está em nossos corações, que Ele quer os nossos corações para nos endireitar. Precisamos estar descendo ao fundo, tratando o nosso coração, aprisionando o nosso ego, para podermos ascendermos e emergirmos na glória que salva, que é a de Cristo Jesus. Precisamos trilhar o caminho do verdadeiro crescimento com um desespero honesto, saudável e profundo. E aí nós encontraremos Jesus. Ali Ele estará para nos resgatar. O autor está nos mostrando essas condições que precisamos entender do nosso pecado, irmãos, para que possamos perceber a necessidade urgente que temos, cada vez mais, de nos relacionar com Cristo. Porque depois de haver perdido a esperança em sua própria capacidade em produzir crescimento, e de ter descido ao fundo do poço, a Bíblia ensina que o desespero nos leva, de novo, a uma comunhão mais profunda com Deus. Ela nos ensina que nós, em nosso cair, em nosso desmoronar, ela nos ensina que nós buscamos a Deus em Cristo Jesus, o Espírito habita em nós, e assim inicia-se ou se conduz um movimento de arrependimento e fé. Arrependimento, nós sabemos, é abandonar o pecado e mudar de caminho. Mas no caso aqui é abandonar o nosso ego, é abandonar os nossos desejos do coração e voltar para Cristo, e voltar para Jesus. Isso é a ação da fé, voltar-se para Jesus. Fé e arrependimento são inseparáveis, né, como o próprio Paulo fala em Gálatas 2:20, que ele vive pela fé, e que precisamos cada vez mais, diante do arrependimento, entender. Lutero, a vida inteira, fala sobre arrependimento. E quando ele fala de arrependimento, ele citando a sua primeira tese, ele diz assim: quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependei-vos, lá em Mateus 4:17, ele queria que toda a vida dos crentes fosse uma vida de arrependimento.
Arrependimento faz parte da vida cristã, é isso que o autor está querendo nos lembrar. Depois de entender o desespero de estarmos pecando e nos afastando de Cristo, à luz do arrependimento e fé, em cada momento da vida, devemos voltar nossos olhos, nosso coração, nossa vida para Deus, com a confiança e esperança, com os olhos fitos em Cristo. Deveríamos entender como sinônimo de desmoronar na vida do crente as palavras arrependimento e fé juntas, que não se dissociam, como meios de chegarmos a uma cura genuína. Arrepender-se e ter fé, que veio do alto, é a forma genuína de se encontrar com Cristo e caminhar com Ele. O autor cristão Jack Miller, escrevendo uma carta a um amigo em 1983, traz uma passagem muito interessante que está nesse capítulo desse livro. E eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim: quando você se volta para Cristo, não tem um arrependimento separado de Cristo. Você tem apenas Cristo. Não busque arrependimento ou fé por si mesmos. Busque Cristo. Quando você tem Cristo, você tem arrependimento e fé. Acautele-se de buscar uma experiência de arrependimento. Não busque experiências. Busque apenas a experiência de Cristo. Busque Cristo e se relacione com Cristo como um Salvador e Senhor amoroso que deseja convidá-lo e conhecê-lo. Que interessante, né, irmãos? À medida que você e eu se desespera em si mesmo, ou eu e eu mesmo, permita que esse desespero profundo e honesto do seu pecado e do meu pecado nos faça encontrar o verdadeiro amigo, Jesus Cristo. Que Ele deixará você e eu admirado, né, como a citação, e surpreendido com sua bondade e sua gentileza. Quando abandonamos o nosso ego, através do arrependimento e da fé, unidas e nunca separadas, e confiamos em Cristo outra vez, Ele nos mostra o verdadeiro caminho da santidade. Ele endireita caminhos de perdidos, Ele traz a luz às trevas. E Ele aprofunda a santificação, a santidade, que Ele espera para cada um de nós. E essa é a minha oração, irmãos, que através de entendermos o desespero que o pecado traz para a vida do crente, o distanciamento e a ira de Deus contra o pecado, possa cada vez mais mudar nossas vidas e endireitar nossos caminhos para uma santificação que glorifique e honre o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e até a próxima oportunidade.